Bem, vamos falar agora do governo de transição. Os coordenadores do GT de Planejamento, Orçamento e Gestão e também o presidente dos grupos de transição, Aloysio Mercadante, concederam uma entrevista coletiva agora há pouco no gabinete de transição, onde está a repórter Paula Lobão. Paula, boa tarde para você. PEC fura-teto, foi pauta ou isso não foi nem assunto dessa coletiva? Oi, Catiúcia, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente até tentou arrancar informações sobre a PEC fura-teto de Aloysio Mercadante, mas ele não respondeu. Aliás, o que ele disse é que ele não está envolvido nesse tema, ele não tem acompanhado a PEC fura-teto, ele realmente está mergulhado aí nos trabalhos dos grupos temáticos, coordenando aí esses grupos que são mais de 30 e que trabalham aqui de noite no CCBB onde nós estamos, né? Então, nessa coletiva de imprensa que acabou há mais ou menos uns 20 minutos, Aloysio Mercadante e 3 integrantes desse grupo temático de planejamento e orçamento trouxeram várias informações, basicamente, num contexto assim geral, resumindo, falta dinheiro para dar continuidade aos programas e aos projetos no ano que vem. Mas eles colocaram 3 pontos que vale a pena destacar. Servidores, serviços essenciais que podem ser prejudicados aí por conta da falta de orçamento e também a dívida do Brasil com órgãos internacionais. Eu vou começar aí por servidores. Segundo Aloysio Mercadante, os servidores não têm reajuste há mais de 7 anos, há pelo menos 7 anos. Então, o grupo temático do planejamento vai sugerir ao governo eleito do presidente Lula de dar prioridade para os servidores, porque tem havido aí muitas reuniões com as categorias e a reclamação geral é essa, a falta de reajuste, a falta de valorização e a falta, inclusive, de servidores em áreas essenciais. E aí, antes de entrar nesse ponto aí de serviços prejudicados por falta de orçamento, eu finalizo essa parte aí de servidores a respeito da reforma administrativa. Esse tema também foi trazido aí na coletiva, a reforma administrativa da forma como está hoje, o texto que está lá no Congresso Nacional, que não avança, está parado, mas também não pode ser retirado, porque é algo que envolve aí os parlamentares, não é uma decisão do Poder Executivo. O presidente eleito Lula vai precisar conversar aí com os parlamentares para poder negociar a retirada desse texto, porque o texto da forma como está hoje, essa PEC 32, ela não agrada mais, ela não abarca mais os interesses dos servidores e também está fora aí do que o presidente eleito Lula pretende para essa categoria. Então, a sugestão é que faça-se uma nova reforma administrativa, começando aí do zero, e isso vai levar tempo. Bom, voltando para o outro tema, o de serviços essenciais que podem parar por conta da falta de orçamento, segundo Aloysio Mercadante. A gente está falando aí do governo digital. O GovBR, o governo digital, é um serviço que está extremamente prejudicado, segundo informações aí desse GT do Planejamento, que seriam necessários aí mais de 60 milhões de reais para dar continuidade a esse serviço, e isso impacta nos servidores na questão de que falta servidores da área de TI para atuar nessa questão aí do governo digital. Outra coisa que impacta, a falta de orçamento impacta nos serviços prestados à população, o Aloysio Mercadante trouxe aí o exemplo do iGov, que é uma plataforma voltada para pequenas empresas. Essas empresas ficam prejudicadas aí com a falta desse serviço, e a Aloysio Mercadante disse que não tem orçamento previsto para dar continuidade a esse serviço do iGov. O outro assunto que foi trazido aí é relacionado ao que eu já falei a respeito da dívida do Brasil com órgãos internacionais. Fala-se aí em torno de 5 bilhões de reais que o Brasil precisa pagar a órgãos como a ONU, que são as Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, o Tribunal Penal Internacional, e isso é visto pelo grupo de transição, pelo grupo temático aqui do planejamento, com uma forma muito negativa, uma imagem negativa do Brasil frente à comunidade internacional e esses órgãos. Inclusive, a Aloysio Mercadante usou um termo dizendo que Brasil perde voz. Essa foi a frase que ele utilizou e que precisa resgatar, então, a participação do Brasil nesses organismos internacionais, principalmente na questão do voto, né? Então, mas não se sabe de onde que vai tirar esse dinheiro, foi isso que eles disseram. E aí todo mundo perguntando aí sobre a PEC, porque está relacionado ao que o GT do Planejamento vai apresentar para o governo eleito, mas a Aloysio Mercadante preferiu não falar a respeito da PEC, mas disse que hoje de manhã teve reuniões com o presidente eleito Lula. Então, antes de entregar aí para você, Catiúcia, eu vou resumir rapidinho o que foi que conversou nessa reunião de hoje de manhã, Lula e Aloysio Mercadante. Ele disse que basicamente conversa com o presidente eleito Lula sobre todos os relatórios e toda a situação e todo o diagnóstico que está sendo trazido aí
pelos grupos temáticos, né? E principalmente sobre a montagem dos ministérios, a estrutura dos ministérios do próximo governo no que diz respeito ao operacional. Qual ministério vai ficar em qual prédio, qual a quantidade de servidores necessárias para o respectivo ministério, como que vai ser abarcado isso, mobiliário. Então, essa parte mais operacional também está sendo discutida por Mercadante com o presidente eleito Lula. E ele também informou que nessa composição nova aí dos ministérios, Lula vai priorizar mulheres, negros. Lula disse que vai ter mais mulheres compondo aí os ministérios e que também precisa contemplar aí os partidos aliados e regiões também precisam ser contempladas. Catiúcia. Muito obrigada pelas informações, Paula Lobão. E é claro, a gente agora conversa sobre esse assunto com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, sobre tudo que a Paula trouxe, Mercadante chegou também a insinuar uma acusação de que o atual governo acelerou gastos no fim do ano e deixou a máquina pública, entre aspas, destruída para o próximo governo. Como que você avalia essa declaração? Catiúcia, o presidente Jair Bolsonaro não se colocou como amiguinho do futuro governo Lula, né? Não quis fazer uma transição em comum acordo, mas está cumprindo rigorosamente a lei. Ele determinou ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, por sua vez, determinou aos ministérios que cada um formasse um grupo de transição. Todos esses dados do governo estão colocados para o grupo de transição. E já, há 15 dias atrás, o grupo de transição está usando estas informações privilegiadas do governo para atacar exatamente o presidente Jair Bolsonaro e o governo. Uma projeção clara, uma indicação de que o PT vai repetir aquela história quando recebeu o governo de Fernando Henrique, dizendo que tinha uma herança maldita. É uma estratégia para dizer que vivemos um caos e prometer um caminho para o céu do futuro governo, e isso não é verdade. Me disseram aqui que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai mostrar os números do atual governo, vai mostrar exatamente para onde estão indo as verbas atual e que todos os compromissos estão religiosamente sendo honrados. Inclusive, é uma exigência legal e também orçamentária. Só se paga no governo, Catiúcia, o que está no orçamento. E o dinheiro é empenhado exatamente para isso. Então, as informações são de que este terror, esta paralisação prometida pelo futuro governo, na verdade, não existe. Então, cabe agora aí o pessoal de contas do presidente Jair Bolsonaro mostrar o que está entregando em confiança para o futuro governo, como manda a lei. Então, donos dessas informações, os novos governantes começam a usá-las contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. É uma estratégia, continuam em campanha.